Ora, ora viva. Aqui o TEAC SG ou AG 6500, assim é que está correto. Finalmente, aqui uma luta de que foram 2 ou 3 dias, sinceramente já nem me lembro quantos dias é que foram. No vídeo da apresentação está descrito portanto, o problema deste amplificador, e eu levei 2 ou 3 dias a tentar perceber onde é que estava o problema e passei por várias fases. Tive algumas precipitações, cheguei a algumas conclusões erradas, também fruto de, digamos, de ter sido induzido nesse caminho. Depois bati numa parede, voltei para trás e isso aconteceu várias vezes. Okay? Mas para não perdermos muito mais tempo com esta descrição, eu vou ser muito resumido, muito breve, qual era o problema do amplificador e que solução é que eu encontrei e o que é que eu fiz ao amplificador para chegar a este ponto onde está tudo bem. Pronto. O sintoma, como está descrito no vídeo da apresentação, é que este amplificador, ao ligar com as colunas na posição A, portanto com o seletor dos speakers na posição A, que é a saída para a saída A, digamos assim, dos altifalantes, rebentava os fusíveis, ok? Estes fusíveis que aqui estão. Os fusíveis 3 amperes rebentavam. 3 amperes é uma coisa brutal. E quem é que mandava arrebentar os fusíveis? Esta placa que aqui está. E que placa é esta? Pronto, isto é a proteção que este amplificador tinha na altura, portanto em 1970 e tal. Muitos deles não tinham qualquer tipo de proteção. Portanto, há muitos amplificadores desta era que não têm qualquer tipo de proteção. Okay? Tem os fusíveis, pronto. Tem os fusíveis, sei lá, de 1 ampere, às vezes menos, nas saídas das colunas e mais nada. Okay? Mas o fusível deixa passar corrente contínua. Okay? Pode dar cabo dos altifalantes na mesma. Pronto. O fusível só atua se houver um curto-circuito. Okay? Se houver corrente contínua, se um transistor arrebentar e passar corrente contínua para as colunas, o fusível não faz absolutamente nada. Pronto. Mas esta coisa faz. E o que é que esta coisa faz? Esta coisa, se detecta corrente contínua, ou, portanto, há um curto-circuito na saída das colunas e os transistores arrebentam e se começa a sair corrente contínua, esta placa que aqui está recebe portanto, o sinal do amplificador do canal esquerdo e do canal direito, portanto, da amplificação, já, portanto, o sinal já amplificado, tem a massa, obviamente recebe, e uma alimentação. Neste caso positiva e negativa, porque ele avalia do sinal que vem do amplificador a parte positiva e a parte negativa, e depois tem 2 triacs que aqui estão, que são acionados por estes transistores. Isto é o que tipicamente se chama um circuito crowbar, ok? Pronto. Isto, portanto, o que faz é que se detecta corrente contínua, ou um pico de corrente contínua, o que faz é mandar arrebentar os fusíveis. Pega no sinal que entra aqui, que vem do amplificador, canal esquerdo e canal direito, e manda-o para a massa. E, obviamente, mandando para a massa, cria um curto-circuito, né? É como se chegarmos aos fios da massa e do sinal ali atrás e os juntássemos um ao outro. Okay? Pronto. E o fusível 3 amperes rebenta. Rebenta e corta. Portanto, é à bruta, digamos assim. É uma placa de proteção à bruta. E funciona. Só que este amplificador foi mantido pelo dono, quanto a mim, muitíssimo bem. Tudo o que aqui está são componentes de excelência, ok? E pareceu-me que fez um bom trabalho, ok? E era um conhecedor já bastante rigoroso, tanto daquilo que fez, como pronto, da estrutura do aparelho, já das placas e das intervenções que fez e por aí fora, ok? Pronto. Inclusive,
mandou-me também os componentes antigos que a máquina tinha, que o aparelho tinha, também os mandou. Eu tive que fazer um processo de triagem que levou 2 ou 3 dias por eliminação. Eu depois vou metendo aqui umas fotos pelo meio para vocês verem que este bloco de amplificação foi todo retirado cá para fora e foi todo ligado com fios com pinças para fazer uma triagem de onde é que estava o problema. Okay? Inicialmente eu pensava que o problema, foi a primeira desconfiança, era o seletor estava a curto-circuitar os canais. Depois eram os fios, havia um problema qualquer com os fios e curto-circuitava. Depois isolei a fonte de alimentação, o problema é da fonte de alimentação, isolei esse problema utilizando uma fonte de alimentação externa simétrica, portanto eu alimentei este bloco não com a alimentação do amplificador, do receiver, mas com uma alimentação externa e o curto-circuito verificava-se na mesma, portanto eliminei a fonte de alimentação que estava a funcionar perfeitamente. E o que é que eu mais triagens fiz? E depois, obviamente, fiz uma triagem nos próprios componentes do módulo de amplificação. E os primeiros foram os transistores, né? Tirei os drivers todos, estão aqui os drivers antigos da Toshiba, estão aqui, e meti drivers novos, substituí por BD140, BD139. Estes da Toshiba, a corrente no coletor é de 0,1 amperes, e eu meti 1,5, portanto fica isto mais, os BDs têm 1,5, portanto fica muito mais folgado, nem é preciso de dissipadores nem nada, fica ali uma maravilha. Depois fui atacar, arranquei com isto, vi que continuava o curto-circuito, continuava a ter a mesma atuação, fui analisar os condensadores, e analisei os condensadores em 2 fases. Primeiro tirei-os e fui analisá-los com o ET4401, o LCR, o medidor LCR, e estavam todos dentro dos parâmetros normais. Mas estranhei uma coisa, os tamanhos dos condensadores eram enormes para a capacidade. Este condensador, por exemplo, de 220 microfarads, que aqui está, que eu tenho aqui o dedo, está ali na placa e é muito inferior. Não sei se conseguem ver, eu vou buscar aqui uma luzinha. E é muito inferior, estão a ver? Muito mais pequeno. O que é que eu acabei por descobrir? Que, portanto, a pessoa que é o proprietário do equipamento e que fez esta revisão, quis comprar o melhor que havia no mercado. E, de facto, estes condensadores que aqui estão são muito bons, mas temos aqui Nishikon Muse e temos aqui os CIMIC 2 da Elma. Okay? Pronto. E de facto estes condensadores são muito bons, mas o que lhe venderam foi New Old Stock. Venderam-lhe condensadores que estavam no armazém provavelmente há 30 ou 40 anos. Porque o tamanho destes condensadores que aqui estão não é normal. Isto era o tamanho que estes condensadores tinham há 40 anos atrás, que entretanto com a tecnologia foram diminuindo de tamanho. Portanto venderam-lhe New Old Stock, aquilo que se chama um stock novo, mas muito antigo. Ok? E obviamente os condensadores, mesmo dentro da armazém, com 40 anos, não estão propriamente saudáveis, não é? Pronto, o SRD estava tudo no limite, não estava abaixo dos valores, porque isto são condensadores, provavelmente há 40 anos, quando saíram da fábrica, tinham um SR, uma resistência interna muito baixa, ok? Pronto, e foi tudo substituído por Nishikon Gold e Audio Grade, os azuis da Nishikon também. Portanto, a placa só tem condensadores Audio Grade. E arranquei com isto e o curto-circuito mantinha-se. Não se mantinha, mudou o comportamento. Ok? Portanto, aqui, esta foi uma atuação-chave. Já não fazia o curto-circuito, mas fazia um bump enorme no arranque. Pronto, um bump é um pico de corrente contínua e que fazia acionar a placa. Ok? Fazia acionar a placa. E eu pus-me a pensar nisto. Epá, este sintoma de quando eu ligo o amplificador e há um rush de corrente que sai no módulo de amplificação para as colunas é absolutamente normal. Este circuito que aqui está de crowbar
obviamente, apanha esse pico e detecta-o e manda logo queimar os fusíveis, porque pensa que aquilo há uma coisa que está aqui muito, muito, muito mal. Ok? Pronto. Este circuito, após a manutenção deste amplificador, nomeadamente a colocação de condensadores novos, e ainda para mais subiram, os condensadores foi subida, portanto, a capacidade para maior filtragem, e essa é uma boa ideia. Isso é uma coisa que se deve fazer neste, até determinado valor. Hein? Não se pode chegar aqui e meter um condensador 10.000, dois condensadores 10.000 micros aqui, ok? Isso até pode arrebentar com o próprio fusível ligado aos 220 volts, porque o resto de corrente é tão grande que isto não tem, estes aparelhos não têm uma placa de slow start para carregar os condensadores devagar, e isso obviamente criava uma situação que até o próprio fusível 240 volts era capaz de estourar. Portanto, o que estava a passar no aparelho agora era, há um rush de corrente quando se liga o aparelho de carregamento destes condensadores, ok? Que têm resistências bleeder, elas estão ali. Portanto, se eu desligo o aparelho e volto a ligar, passado 2 ou 3 segundos, ou 10 segundos, os condensadores já estão praticamente descarregados. E eu encontrei um padrão engraçado, é que se eu ligava o amplificador, e entretanto desliguei obviamente a placa, para não estar a estourar fusíveis, eu conseguia detectar o resto de corrente no osciloscópio, depois vou meter aqui uma imagem para vocês verem, e se eu desligava o amplificador e voltava a ligar 1 segundo depois ou 2 segundos depois, já não fazia. Porquê? Porque os condensadores ainda estavam carregados. Ok? Já não havia aquele resto de corrente. Portanto, isto tinha a ver com o carregamento destes condensadores, os condensadores de filtragem. Que é uma coisa absolutamente normal. Não sei se lembram nos vídeos anteriores que eu fiz do Leak 70 e dos Quads e de um Kenwood. Todos amplificadores desta era de 70, que foram depois, quando foram revisionados, ao meter condensadores novos, a dinâmica elétrica aumenta substancialmente, porque os condensadores que lá estavam já eram muito antigos, provavelmente já tinham capacidade afetada, tinham resistência interna alta e não havia um resto de corrente tão grande, ok? E as pessoas dizem, antes havia um estalinho pequenininho nas colunas, mas agora está muito mais alto, ouve-se muito mais. Que é aquele tampa, aquele punk que ocorre nas colunas quando se liga o aparelho. Porque estes aparelhos não têm um circuito de delay, não têm um circuito de proteção, e esse resto de corrente passou a ser maior porque aumentou-se, ou se aumentou os condensadores, ou renovou-se os condensadores, ok? E esse resto de corrente passou a ser mais evidente. E é exatamente o que se passou com este amplificador, com este receiver, foi precisamente isso, ok? E qual é a solução? A solução é muito simples, é retirar o módulo, como eu fiz, e meter um módulo com delay, ok? Portanto, como é que isto foi montado? O sinal sai do canal esquerdo e canal direito do bloco de amplificação, vai à entrada da placa de proteção, sai da placa de proteção, vai aos fusíveis, e dos fusíveis vai para o seletor de colunas, o A, B, o A mais B e o OFF. Okay? E isto é montado assim para criar até inclusive uma dupla proteção. A primeira proteção é esta aqui. Esta placa tem um delay de 5 segundos, só abre as colunas ao fim de 5 segundos. Portanto, no momento em que eu carrego no power on, dá-se aquele rush de corrente, aquele bump, mas os relés estão fechados, não passa para as colunas, fica retido aqui. 5 segundos depois ele abre as colunas e já não há bump nenhum. Okay? Pronto. Isto é o que faz os circuitos de proteção, por exemplo, dos Marantes 2235 e dos 2270, que têm este circuito de delay e de proteção de corrente contínua, porque este módulo também tem uma proteção de corrente contínua. São destes transistores queimar, são um driver queimar. Se os transistores diferenciais por algum motivo queimarem e passar a haver corrente contínua a sair na saída das colunas, esta placa dispara, fecha logo as colunas e acende o LED. Ok? Pronto. Portanto, tem duas proteções. Uma que é o delay, evitar o bump nas colunas, não deixa de fazer, porque só abre as colunas 5 segundos depois. E se houver algum problema de algum transistor ou uma avaria neste bloco que passa corrente contínua para as colunas, isto atua logo, acende o LED e fecha as colunas, os relés desligam. Okay? Se alguém curto-circuitar
os fios das colunas à saída, os fusíveis vão arrebentar. Ok? Pronto, fica com uma tripla proteção, digamos assim. Okay? Pronto, este aparelho agora está nesta configuração. E sinceramente, isto já foi uma proposta que eu já fiz a variedíssimas pessoas que tinham equipamentos dos anos 70 que não têm proteção, que não têm estes circuitos de proteção, e estes módulos existem precisamente para adicionar esta funcionalidade, esta dupla proteção a esses aparelhos. E obviamente este tampo nas colunas não faz mal nenhum. Neste caso era na borda de 7, 8 volts de corrente contínua que tinha, portanto momentaneamente saía, aquilo eram milissegundos, se calhar nem tanto. No osciloscópio está lá a imagem que vocês podem ver do pico que saía e o tempo que ele durava, que é muito curto. Acho que aquilo era nanosegundos, se não estou em erro. Mas depois confirmam na imagem e veem. Portanto, esta placa é alimentada de 12 a 18 volts. Eu fui à procura de uma tensão aqui nesta fonte de alimentação que também tinha um problema, que também resolvi. Não estavam, isto tem uma saída de 12 volts aqui, que é para a placa de FM, ok? Está aqui. E não estava a sair nada, estava a sair 1 volt, ok? Portanto, havia um problema aqui nesta placa e uma coisa absolutamente... o diagnóstico disto levou-me algumas horas a perceber o que é que estava a passar. Este parafuso está ligado a um standoff que está na chapa do equipamento, e o standoff estava a tocar na pista precisamente dos 12 volts, e estava a mandar os 12 volts para a massa. Okay? Isto foi resolvido pondo uma anilha de plástico ali entre o standoff e o parafuso, para evitar que o standoff toque na pista da placa. Porque havia uma soldadura muito grande ali, colocaram ali um blob de estanho e aquilo fazia ali. Eu tirei um bom bocado mesmo assim. E liguei os 12 volts e buscar os 12 volts da alimentação ali. Portanto, isto alimenta o FM também. Já experimentei, o FM está a funcionar perfeitamente. O transistor aguenta, portanto, isto consome muito pouco. Isto consome quando alimenta as bobines, quando abre as bobines, quando elas estão energizadas. Portanto, aquilo é um transistor, é um MJE que tem uma saída no coletor e no emissor de amperes suficientes para esta brincadeira. Portanto, a solução está encontrada. E pronto, e está montado e está perfeito, ok? Está a funcionar perfeitamente. Ficou com proteção, abre 5 segundos depois. O tampo, o pico de DC é absorvido pela placa de proteção. Portanto, temos aqui o problema resolvido, onde, pronto, não só este projeto foi a implementação desta placa, mas também a resolução de problemas nesta fonte de alimentação, e obviamente refazer parte dos componentes na placa de amplificação, nomeadamente os condensadores antigos que cá estavam, New Old Stock, os transistores da Toshiba que eu retirei e meti os BDs, porque o HFE também já estava em alguns no limite. Substituí também os pares diferenciais, substituí os que cá estavam, que eram os 1015, os 2SA 1015 Y, que têm um ganho de 280, e eu tirei-os e pus KSAs 992 GR, que tem 380, quase 400 de ganho, e que nos pares diferenciais é muito importante isso, para não haver DC nas colunas, para haver um DC quase de zero, um funcionamento normal da placa. E, obviamente, foi acertado o bias para 12,5 mV, que está super estável. Os streamers também foram substituídos, estes streamers antigos foram substituídos por novos, e a calibração funcionou muito bem, porque estava super estável, praticamente não mexia, e obedecia muito bem ao trimmer. É isto, eu dou este projeto como terminado, mas ainda suei aqui as tupinhas com isto, porque eu desconfiava tudo em mais umas botas, e como disse, tive alguns dead ends, alguns caminhos errados de diagnóstico, porque achava que até o problema disto era simples, e não era. Portanto, havia aqui temas escondidos, inclusive havia aqui fios que tinham o isolamento queimado e que me parecia que podiam estar em contacto uns com os outros. Eu também tive a separar isso tudo, e pronto, está a funcionar, está perfeito.
e quanto a mim, muito melhor que do que estava de antes, ok? Portanto, antes nem podia ficar como estava, porque a manutenção que foi feita, e bem feita, mudou o paradigma aqui do amplificador em relação a esta placa, ok? Em relação ao funcionamento e às características da placa de proteção que isto tinha. E tivemos que evoluir, evoluímos para uma placa que faz o delay e faz o controle de corrente contínua e que vai dar muita saúde a este aparelho. É tudo e até à próxima. Um abraço.